dos melhores filmes de ação de todos os tempos, na minha opinião, o melhor filme de ação de todos os tempos, ganhou uma prequel dirigida pelo mesmo diretor desse gigante, né, do gênero de ação. E Furiosa tem muito a mostrar, principalmente por conta, né, dessas polêmicas que ela acabou se envolvendo por conta, né, do próprio CGI. Então a gente vai falar sobre tudo isso e também vamos falar se é sim melhor ou não do que Estrada da Fúria. Então, cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar sobre o filme Furiosa, uma saga Mad Max. Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E sim, eu vou falar mais sobre o que aconteceu aqui no final do vídeo, tranquilo? Então fica até o final se você está curioso. E também comenta aí, né, o que você acha que realmente aconteceu. Mas enfim, vamos lá pro vídeo porque tem várias coisas interessantes pra gente comentar sobre esse filme. Vamos lá então, né, começando do começo basicamente, sobre o que se trata esse filme. Furiosa, uma saga Mad Max, é uma prequel do filme Estrada da Fúria, mas calma lá que a gente vai fazer, né, um vídeo aí sobre a ordem cronológica de Mad Max, porque vocês estão gostando, né, desse tipo de vídeo. Esse filme, ele se passa antes de Estrada da Fúria, cerca de 15 anos antes, né, para ser mais exato, trazendo então a história de origem da personagem Furiosa, que conhecemos em Estrada da Fúria, que foi interpretada aí pela grandiosa Charlize Theron, que deu um show de atuação realmente. E digo mais, sem dizer uma palavra praticamente, né? Ela passa o filme inteiro ali calada. E nesse filme aqui, né, na prequel, teriam que achar uma atriz mais jovem para interpretá-la. E a escolhida foi Anya Taylor-Joy, que chamou a atenção aí, né, de Hollywood e está sendo no momento a queridinha, né, dos holofotes. E não é à toa, ela realmente, né, entrega muito. E o filme em si traz então a história de origem dela, mas em alguns aspectos a gente tem alguns defeitos aí que eu já comento logo mais para vocês, mostrando então a infância dela e como ela acabou, né, indo parar nas mãos de Immortan Joe, que aparentemente meio que barganhou ela, né, com um outro personagem, no qual foi apresentado neste filme aqui no início, né, quando Furiosa acaba tentando defender o seu lar e acaba, né, prisioneira de Dementos, um vilão que é assim um motociclista basicamente e que tem ali uma gangue de motociclista gigantesca. E, né, nesse mundo aí pós-apocalíptico de Mad Max, que a gente conhece aí mais por conta dos carros e coisas do tipo, mas aqui eles colocam um contraponto, que seriam os motoqueiros, né? E Dementos é vivido pelo ator Chris Hemsworth, o Thor, né, da Marvel aí. Então, basicamente, o filme segue por essa linha, iniciando aí um conflito entre Dementos e o Immortan Joe, que a gente já conhece aí da franquia. E no meio dessa treta toda está Furiosa, né, tendo ali que sobreviver em meio a tudo isso, né, longe de casa e com esses, assim, malucos aí basicamente se enfrentando. E eu vou ter que parar por aqui para não dar muito spoiler aí para vocês, porque se a gente começar a se aprofundar, né, vai acabar estragando a sua experiência. Então recomendo que você assista o filme no cinema, porque é sim um blockbuster daqueles que você vai pro cinema para aproveitar a tela grande e o som surround 7.1 estourando, né, e vibrando as cadeiras mesmo. Então assim, é insano o visual desse filme. Então vamos lá para os pontos positivos e negativos do filme. She's from a place of abundance. This is our destiny. My child. E vamos lá então, começando com os pontos negativos. Vamos lá, a gente vai falar sobre o próprio desenvolvimento da personagem, né, Furiosa, que nesse filme teria a proposta de nos apresentar, né, como foi a origem dessa personagem e como ela se tornou, né, tão F, basicamente, né, tão FODA. Então é mais ou menos essa a pegada. Só que, ao meu ver, fica um pouco a desejar em alguns aspectos, porque não é mostrado como ela ficou assim. Desde criança, basicamente, ela já é, né, uma personagem, assim, insana, né? Ela já meio que é insensível, né, com agressividade ou a morte de outras pessoas, e também, né, faz ações que um adulto talvez não faria. Então,
a própria vivência dela fica subentendido que ela foi treinada e que ela realmente já não tem essa sensibilidade da própria violência. Então a gente fica meio que, mas por que ela é desse jeito, né? Porque o que fica subentendido é que realmente eles tentam proteger, né, o paraíso verde de muitas mães, e, né, a todo custo, para tentar deixar, né, as loucuras desse mundo fora deste paraíso que elas chamam de lar. Então, basicamente, a dinâmica vai, né, em torno disso ali no primeiro ato. Outra questão também, né, na própria personagem é a evolução dela em tanto como história. Porque Furiosa, uma estrada Mad Max, trata essa história como se fosse um conto, né? Como se alguém estivesse contando essa história, mas não temos um narrador, por exemplo, algo que talvez ficaria estranho, mas em alguns aspectos faria sentido. Mas enfim, a história é apresentada como se fosse um conto realmente. Então temos várias partes ou vários capítulos dentro do filme sendo apresentados, né, da história da Furiosa. O primeiro capítulo seria ali, né, o momento em que ela acaba deixando o seu lar, e depois, né, ali o próximo capítulo seria a sobrevivência dela quando era criança e como o Dementos era, sei lá, maluco basicamente, e outros personagens acabam tomando a frente em vários momentos porque ela acabou sendo prisioneira deles. Então esses outros personagens acabaram tomando um pouco mais, né, de tela nesse sentido. Não que seja um aspecto ruim, mas a evolução em si da Furiosa como uma personagem, né, fica meio que subentendido, e que ela meio que já é assim, por qualquer motivo que seja, né? Então, sei lá, ficou meio estranho esse tipo de desenvolvimento. Então vamos falar sobre o elefante na sala, né? O próprio CGI. Aí você vai se perguntar, vai me perguntar, vai perguntar para as outras pessoas que assistiram o filme: e o CGI? Está esquisito como a gente viu nos trailers? E a resposta realmente é sim. O CGI ainda está estranho. Em vários momentos, né, o CGI fica muito claro e também estranho, né, em alguns aspectos, mas nada que vai estragar a sua experiência quanto ao filme, né? Você vai conseguir aproveitar muito, mas para aqueles sommeliers de CGI, basicamente, vai ficar devendo. Algo que talvez tenha sido por conta, né, do momento em que estamos agora, e a indústria está abarrotada, né, de produções usando o CGI, e não deu tempo basicamente da galera dar aquele ajuste fino, né? Mas eu acho que eles acabaram acertando a mão em alguns aspectos, principalmente por conta dessa história estar sendo contada e não estar mesmo acontecendo. É a vibe que eu senti. Mas o CGI é sim meio estranho em vários aspectos, e é muito mais CGI do que Estrada da Fúria. E sim, Estrada da Fúria não é um filme que foi, sei lá, feito sem CGI, né? Isso foi meio que marketing, porque eles realmente usaram CGI, usaram pouco, mas ainda assim usaram. Já o Furiosa usa e abusa do CGI, basicamente. São muitas cenas realmente que você tem CGI, mas as estranhas mesmo é uma quantidade assim razoável, vai, que fica meio esquisito ali a utilização do CGI. E outro aspecto que me incomodou um pouco foi os dois primeiros atos do filme contando essa história, né, como uma espécie de capítulo ou nessa pegada, porque em alguns momentos eles acabam deslizando ali, né, e acabam perdendo o público, né, na questão ali de prestar atenção na história que está sendo contada, porque o desenvolvimento da própria personagem não foi tão, assim, evolutivo, se a gente pode chamar dessa forma, porque muitas das partes ela estava presa e muito foi dado, né, a personagem enquanto ela era criança, que foi a maior parte da sua vida presa. Então fica meio esquisito. Eu acho que eles deveriam ter corrido um pouquinho mais com essa parte para entregar a parte mais adulta, né, um pouco mais trabalhada, né, quando ela realmente estava sobrevivendo a tudo isso. Então foi um dos pontos que me incomodaram também. E agora para os pontos positivos. Como eu disse, né, a história faz essa, né, ponte entre a personagem criança e a personagem, né, que a gente conhece da Charlize Theron em Mad Max Estrada da Fúria, e é sim, né, um desenvolvimento interessante, uma obra diferente, né, de Estrada da Fúria. Então, por essa ousadia de tentar contar uma história de um jeito diferente, eu gostei bastante, principalmente, né, por conta das cenas de ação
e também dos próprios personagens que foram entregues. Claramente que tem ali alguns defeitinhos que eu vejo, né, na questão narrativa dos personagens, que eles são só loucos por serem loucos, né, nesse mundo pós-apocalíptico que se passa ali numa Austrália, né, devastada, e claramente as pessoas estão em busca de recursos como comida, água e principalmente, né, no caso do Mad Max, a gasolina, porque é como uma espécie de entidade ou coisa do tipo, e por esse conflito, né, que foi existente aí na história, complementando muito mesmo o mundo e também a própria mitologia de Mad Max. Então eu gostei bastante desses aspectos. E os personagens também, né? Principalmente o Dementos, que tem ali um tempo de tela maior, né? Como um inimigo da Furiosa. E mostra, né, as variantes que esse personagem tem. Porque em momentos ele está lúcido, fazendo decisões que realmente vão alavancar as suas ações. E em outros momentos ele é simplesmente maluco, né? Assim, só porque sim, para justificar talvez as suas ações e tomadas de decisão, né? Então é mais ou menos por esses motivos que eu gostei do filme. E também, né, por conta das próprias referências que fazem a própria Mad Max ao Estrada da Fúria, que na ordem cronológica seria o seu sucessor. Fora que também apresenta, né, uma mitologia, como eu disse, de personagens, né, dentro desse mundo pós-apocalíptico que a gente vê pouco, né? Por exemplo, essa criação de mitologia. Geralmente é um mundo pós-apocalíptico de zumbi ou coisas, né, que morreram basicamente. E aqui não é bem, né, por aí que as coisas estão andando, né? É um apocalipse um pouco diferente. E apresenta, né, a própria Austrália separada do resto do mundo. Então a gente não sabe se esse apocalipse aconteceu, né, no restante do globo ou se é somente na Austrália, porque todos os filmes se passam ali. E bom, talvez eu tenha esquecido um ponto ou outro, né, aqui tanto negativo quanto positivo, mas eu vou tentar, né, entregar um pouco mais agora na parte da nota que eu vou falar para vocês. Eu vou fazer um apanhado, né, geral, como vocês já sabem, sobre a franquia inteira. Então eu daria ali uma nota, né, nos 5 filmes e ranquearia eles para vocês, né? Então vamos lá. O que eu achei, né, realmente do filme Furiosa, uma saga Mad Max. O filme é bem legal, bem divertido, entrega uma história Mad Max, até mesmo por conta de seus visuais insanos. A fotografia desse filme eu gostei muito, principalmente mantendo, né, as características de Mad Max, sendo mais avermelhado quando está em cenas do deserto, mais avermelhado em cenas de ação, entrega todas essas questões, né, que a saga Mad Max precisa ter, mas também tenta puxar ali um enredo, né, uma mitologia e também o envolvimento dos personagens, mostrando que a Furiosa realmente se apaixona, ela realmente se importa com as pessoas, e uma das coisas que talvez faltou também é o próprio envolvimento dela com as esposas de Morton Joe que a gente vai ver, né, em Estrada da Fúria. Aqui ela fica a maior parte do tempo tentando sobreviver e ela não tem um contato tão grande assim com as esposas, o que me faz questionar, né, o próprio motivo dela tentar salvar elas e também, né, a empatia com elas. Mas não estraga a sua experiência e você vai gostar sim do filme se você gostou de Estrada da Fúria. Dito tudo isso, então vamos lá para a nota, né, que eu vou dar para a franquia. Começando com o primeiro filme Mad Max, que foi o que deu início a tudo isso. Na minha opinião, ele é sim um filme excelente, muito bom, apresenta um mundo pós-apocalíptico diferente do que a gente vê, né? Sendo mais humano ou até mesmo mais real e mais possível, mais verídico talvez, do que um apocalipse zumbi ou de invasão alienígena ou catastrófico, né? Então é um apocalipse um pouco mais pé no chão, né? Algo parecido também com a própria proposta de Fallout, só que o mais pé no chão ainda. Esse Mad Max, para mim, é uma nota 9. Ele é muito bom e entrega, sim, né, uma criação de mundo bem interessante, contando a história de Max, né, em busca de vingança. Já o segundo filme amplia muito mais e deixa muito mais, né, evidente
que essa seria sim uma das maiores franquias de ação, eleito por muitos o melhor filme de ação de 1981 e um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. E claro, é um ótimo filme. E, para mim, ele é uma nota 9,5. Grave muito bem essa nota, né? Vai estar aparecendo aí para vocês, né? Já o terceiro filme, para mim, é o mais fraco de todos. Calma, eu sei, muita gente ama esse filme, muita gente tem ali um valor simbólico. Eu mesmo conheci a franquia Mad Max pelo terceiro filme, né? Além da Cúpula do Trovão, que traz Tina Turner, né? Traz um elenco insano, o próprio Mel Gibson retornando aqui para fechar essa trilogia. Mas infelizmente, como ele é um filme um pouco mais fechado ali, né? Nessa comunidade, né? Nessa parada da Cúpula do Trovão, eu acho ele, em termos de história e como filme mesmo, um pouco mais fraco do que os demais, dentre todos na verdade, né? Para mim ele é o pior, mas ainda assim não é ruim. E na minha opinião, ele é uma nota 8, beleza? Eu gosto bastante dele, mas ainda assim ele deixa alguns pontos ali meio que... isso aqui ficou meio estranho. E depois de 30 anos de hiato, basicamente, tivemos, né, o quarto filme da franquia, Mad Max Estrada da Fúria, sendo esse uma espécie de reboot da franquia, trazendo o ator Tom Hardy para viver aí, né, Max. Então é mais ou menos como se eles estivessem reiniciando a franquia. Mas existem teorias que Max estaria sim envolvido na lore e esse seria uma continuação dos clássicos. Mas a gente vai abordar isso, né, na ordem cronológica, então fica ligado aí no canal. E para mim, Mad Max Estrada da Fúria é insano, o melhor filme da franquia, como eu disse, o melhor filme de ação de todos os tempos. Eu acho que ele fica até empatado com o próprio Exterminador do Futuro, né, o Julgamento, se eu não me engano, né, que é o 2. Foi indicado a 10 categorias no Oscar e venceu 6, ou seja, não é qualquer filme realmente. Fora que ele expande ainda mais nessa mitologia e traz, claro, né, com ele uma carga, né, muito grande. E para mim, Mad Max Estrada da Fúria é uma nota 10. Calma, não existe filme perfeito, mas existe sim filmes nota 10, né? Ele não é perfeito, com certeza, mas ainda assim é uma nota 10, é um filme que eu recomendo de olhos fechados para quem ainda não assistiu, se, claro, você não gosta, né, de filmes de ação. Ele não é só isso, é um filme que entrega realmente a relação entre as pessoas, então ele meio que passa, né, por esse obstáculo só de um filme de ação, e traz, né, outros elementos, mas claro que o principal fator é a ação do filme. E vamos lá agora para Furiosa, uma saga Mad Max. E se vocês notaram, a gente está fazendo por ordem de lançamento, beleza? Então, esse último filme, né, sendo ele o quinto filme da franquia, uma prequel de Estrada da Fúria, né, se passando 15 anos antes, é um dos filmes mais insanos aí do ano, com certeza. E claro que faria muito sucesso e provavelmente vai fazer, porque é um filme bom e que vale muito a pena você ir assistir no cinema. E para mim, ele fica realmente, né, um pouco abaixo do segundo, um pouco ali próximo do primeiro filme, que para mim seria uma boa localização ali para ele, né? Então ele para mim é uma nota 9, fazendo assim, né, o nosso ranking. Então, por ranking de preferência, por exemplo, ficaria em primeiro lugar Estrada da Fúria, e em segundo lugar Mad Max 2, em terceiro lugar empatados, né, o próprio primeiro Mad Max e Furiosa, né, ali em sequência, os dois empatados em terceiro lugar, e por último o filme Além da Cúpula do Trovão. Mas nenhum deles é ruim, né? Dito isso, né, vale muito a pena você assistir a franquia, que está basicamente todos disponível no Max. Eu acho que só Além da Cúpula do Trovão que não, beleza? E dito isso também, eu tenho que falar para vocês que já temos aí, por exemplo, uma continuação de Estrada da Fúria a sair ainda nos cinemas. A última data e especulação ali seria para 2025, mas eu acho pouco provável, visto que Furiosa, né, acabou de sair agora em 2024. Então acho que 2026 ou talvez 2027, sendo esse uma continuação de Estrada da Fúria intitulado de Wasteland. Então esse foi o apanhado completo da franquia Mad Max, beleza? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo um comentário sobre qual é o seu filme favorito da franquia. E também deixa aí no comentário se você já assistiu Furiosa, o que você achou, se você já assistiu,
se você ainda não assistiu, se você vai assistir depois de ver esse vídeo e também, né, se você gosta da franquia Mad Max, tranquilo? Então fica ligado aqui no canal, essa aqui é as nossas redes sociais que vai estar passando aí, e é muito importante que você siga para acompanhar todos os lançamentos, né, memes e coisas do tipo aí que a gente solta nas redes sociais. E agora eu vou deixar aqui algumas recomendações para vocês, como a nossa própria playlist aqui de resenhas. Se você quiser assistir algum vídeo, né, talvez você ainda não tenha assistido algum filme, ou está querendo que alguém te convença, né, de assistir ou não um filme, então vale muito a pena acompanhar nessa playlist. E aqui do lado eu vou pôr a nossa playlist de ordem cronológica, que vocês têm gostado muito, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!